Iniciamos as atividades do seminário com as palestras Aspectos Gerais da LGPD e o seu impacto no Poder Judiciário, e os agentes de tratamento e as novas perspectivas do encarregado nos órgãos públicos à luz da LGPD, que serão proferidas, respectivamente, pela desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e pelo desembargador Rubens Rio Pires Correia, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Compõe a mesa o desembargador Alberto Vilas Boas como presidente, os expositores, desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski e o desembargador Rubens Rio Pires Correia. Com a palavra, o presidente da mesa. E vamos, então, dar início à primeira fase dessa exposição. O tema dessa exposição, que ficará a cargo da desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, será sobre os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados e seu impacto no Poder Judiciário. Eu vou dividir a minha fala em 5 momentos. Parece grande, mas não é. Alguns a gente vai ter que correr um pouquinho em função do tempo, mas é para deixar os senhores mais confortáveis e sabermos que, didaticamente, fica melhor dividirmos os assuntos. Então, o primeiro assunto que nós vamos tratar, e não podemos deixar de tratar quando falamos de LGPD, é sobre a privacidade. Eu vou passar aos senhores o próximo slides. Esse é o sumário da palestra. Depois nós vamos fazer um contexto entre o continente europeu e brasileiro, aspectos gerais da LGPD e impactos da nova lei dentro do Poder Judiciário e ações propriamente ditas que estão sendo realizadas dentro do Tribunal de Justiça. Aqui abro um parênteses para dizer aos senhores que desde 12 de agosto do ano passado, nós já temos um comitê gestor de proteção de dados, do qual eu sou coordenadora, e por isso já estamos trabalhando efetivamente na implementação, na compliance da lei dentro do tribunal. Então, esses serão os 5 momentos que nós iremos tratar com os senhores. Então, é absolutamente impossível, como já disse e vou repetir, estudar a LGPD e não falarmos de privacidade. A desembargadora Áurea já deu algumas indicações de que isso é efetivamente importante. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma referência de privacidade, vamos chamar assim de a moda antiga, uma referência tradicionalista. Era uma referência dos primórdios da humanidade até um certo tempo. E nesse conceito era o famoso right to be left alone, ou seja, o direito de ficar só, o direito que eu tinha na minha intimidade. Eu vou retroceder um pouquinho aqui. Eu gosto muito dessa gravura, porque depois os senhores vão ver um contraponto dessa gravura com a próxima gravura. Então, a privacidade na antiguidade era vista apenas desta forma, da forma como eu ficava sozinho no meu reduto, na minha casa, no meu local de trabalho, enfim, nos locais onde eu escolhesse para ficar só. Essa visão do passado, evidentemente, como toda visão que nós temos, cultural, ela vai mudando à medida que a humanidade também progride e se evolui. Hoje, nos tempos atuais, nós podemos dizer que o conceito de privacidade na era tecnológica passa a ser distinto já do conceito propriamente dito de privacidade. E por isso, hoje nós temos que olhar a privacidade sobre a ótica do controle de dados, principalmente do que trata a LGPD, dos dados pessoais. Depois, mais adiante, nós vamos ver que não é qualquer dado que a lei trata, e sim de dados pessoais. Essa já é uma visão extrapatrimonialista. Nós tínhamos a visão tradicionalista e agora temos a visão patrimonialista.
Eu digo para os senhores que todas essas questões que eu estou falando estão nos slides, depois estarão disponibilizados para os senhores copiarem, enfim, terem para estudar. Vamos conferir aqui em conjunto como fica hoje o conceito de privacidade. Então, antes nós temos ali a privacidade tradicionalista, que é apenas... Eu vou acompanhar por aqui, porque a minha visão já não acompanha lá para os senhores. Nós tínhamos pessoa, informação e sigilo. Isso era antigamente. Hoje nós temos pessoa, informação, circulação da informação e o controle desta informação. Então, a nossa visão hoje ela é muito mais ampla, muito mais estendida e muito mais preocupante para aqueles que vão trabalhar, principalmente na implementação da LGPD. Evoluímos, então, nessa questão da privacidade, mas também evoluímos na preocupação de cuidarmos dela. Eu digo aqui que, muito embora essa evolução tenha acontecido, nós ainda temos o direito de ter um santuário. E eu faço referência aqui a Michelle Obama, quando ela, na biografia que fez, se refere ao ex-presidente Barack Obama e diz que todos nós devemos ter direito a ter a nossa toca. Que ela dizia que o ex-presidente tinha a toca dele, que era o santuário dele, onde ele gostava de ficar só, onde ele resolvia os problemas do país, onde ele lia, fazia as leituras que ele precisava fazer. Então, eu digo aos senhores que, mesmo nessa evolução, é claro que o nosso direito de ficar só, ainda de termos o nosso santuário protegidos do rol da sociedade que está à nossa volta, ainda é importante para todos nós, até para que a gente possa reciclar os nossos pensamentos, enfim, os nossos estudos pessoais, a nossa autocrítica pessoal e profissional. Vamos passar o próximo. Então, estamos já na era da tecnologia e nós temos, acho que talvez alguns dos senhores já tenham escutado ou visto, em maio de 2015, foi capa da revista The Economist, ela publicou um artigo onde ela falava, e eu não trouxe a gravura para os senhores, mas os senhores imaginem uma plataforma de petróleo, e ele cataloga em cima dessa plataforma Google, Facebook e vários outros aplicativos. E The Economist diz que a coleta de dados passou a ser o nosso petróleo atual. Se antigamente a gente ficava atento ao preço do barril do petróleo, hoje nós temos que ficar atento o quanto sai um banco de dados, principalmente com os nossos dados pessoais. Então, outros legisladores, outros escritores falam que é o nosso ouro do momento. Banco de dados é o ouro do momento. Tudo aquilo que você pode vender em banco de dados, principalmente dados pessoais, vale milhões de reais ou de dólares. Então, eu não trouxe essa gravura, mas eu trouxe para os senhores. Lembre que antes nós tínhamos só um olho na fechadura. Hoje a privacidade é cercada de dados. E mesmo assim, então, só passando rapidinho, ela era assim, e hoje nós temos a privacidade cercada de um banco de dados. Hoje nós temos que tomar muito cuidado de controlar, digamos, o caminho que os nossos dados pessoais percorrem em várias plataformas pessoais e nas nossas organizações. Nós devemos disciplinar, a partir de agora, implementar essa cultura de disciplina, de limitar a nossa coleta de dados pessoais ao mínimo necessário. Aqui abro um exemplo. Eu não sei se aqui em Minas Gerais acontece isso, mas em Florianópolis, enfim, em todas as farmácias que a gente vai, eles nos pedem, lá tem a Droga Raia, eles nos pedem o CPF. E aí, a cabo de
30 dias ou 25 dias, eles me mandam lá, seu remédio da pressão está acabando, venha comprar mais. Por quê? Porque eles têm o meu CPF, porque cada vez que eu vou lá, com o desconto que eles presumem nos dar, eles pegam o nosso CPF e eles nos controlam, eles fazem uma gestão do caminho dos nossos dados pessoais. Como os nossos dados vão ser tratados? Não sabemos. Por isso que não é bancar de agora em diante o antipático, eu sempre digo, eu explico. Você vai numa loja, o CPF, não, muito obrigado, eu não preciso não precisa pegar o meu CPF. Eu explico, eu digo, eu estou estudando a lei de proteção de dados e daqui a pouco os senhores também terão essa cultura de não mais pedir dados que não sejam fundamentais para fazer a gestão da empresa da qual os senhores trabalham. Então, a gente tem que ter o cuidado de colocar essas coisas também, para não parecermos pedantes nem mal educados, mas devemos advertir as pessoas e devemos incutir nós mesmos de que é muito importante que a gente possa lidar com essa nova cultura dentro do nosso país. A lei existe, a lei está aí. E ela vai nos brindar com várias obrigações culturais que nós devemos romper com barreiras do passado e fazermos nascer uma nova cultura dentro do país. Vamos, então, à nossa gravura da privacidade. E aqui eu trago um exemplo da professora e advogada Ana Frazão. Eu gosto muito desse círculo que ela faz, porque ela traz exatamente aquilo que nós falamos. Nós vamos repassar. Os senhores vejam ali, dados pessoais. É a coleta dos dados pessoais. Depois, esses dados pessoais se transformam em informação. Em seguida, essa informação tem um valor, tem um poder econômico muito grande. Muitíssimo grandioso. Depois, ela acaba se transformando em abuso do poder econômico, porque há empresas honestas e empresas não tão honestas. E a violação da privacidade. Então, nós temos aí um círculo vicioso que nunca termina, que é infinito e que ele vai digamos assim, nos agitar no dia a dia se a gente não conseguir guardar, digamos assim, ou procurar implementar em nós mesmos e na nossa organização os conceitos que a LGPD vem nos dar e que nós veremos em seguida. Então, esse círculo, guardem, porque ele é um círculo extremamente importante para que a gente possa visualizar o quão importante guardar os nossos dados pessoais, ou pelo menos saber que tipo de tratamento ou que tipo de caminho ele vai ter dentro do local onde a gente mora, dentro do nosso trabalho, enfim, em vários locais onde a gente atua, né? Vamos começar agora, para a segunda parte da minha fala. O contexto europeu e o contexto brasileiro. Eu resolvi trazer isso para os senhores. O professor Rubens Rio já assistiu isso, tá, no nosso simpósio o ano passado, mas eu insisti em trazer para os senhores porque eu acho muito importante delinear algumas questões. Por quê? Porque o continente europeu ele já nasce com essa cultura da privacidade desde 1953, no pós-guerra. Por quê? Porque a Alemanha teve vários problemas de vazamento na época. Então, eles já se preocuparam há décadas atrás. Aí vem, no contexto brasileiro, essa lei, e a gente acha assim, puxa, mas é mais uma lei para eu cuidar, é mais uma lei para eu estudar. E a cultura? Não, a cultura a gente vai ter que implementar, infelizmente. Ah, mas nós vamos conseguir implementar em um ano? Não. São décadas. Então, seremos os pioneiros de implementação desta nova cultura, desse novo gerenciamento de dados pessoais. Vamos passar rapidamente, porque eu não quero extrapolar muito o tempo. Aqui nós temos a privacidade e proteção de dados no continente europeu. Então, temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que já nos brindava com uma preocupação em 1953, com grande preocupação dos dados pessoais.
Temos agora a Convenção 108, que é uma convenção extremamente importante, se tiverem oportunidade de ler, porque ela é o primeiro documento que obriga a vinculação, é vinculativa e transnacional. Então, ela extrapola o reduto do mundo europeu e nos transporta para outros países. Então, foi um grande documento que nós tivemos. A Diretiva 95, que é a base, digamos assim, legal, e se eu estiver falando algo de estranho, a doutora Andréa depois me corrija, porque ela é expert no continente europeu, não eu. A gente tenta repassar aos senhores algumas informações. Mas a Diretiva 95, ela já, em seu contexto, ela protegia já a atividade, digamos assim, de proteção de dados, que veio também desde a Convenção de 108, e ela protege a vida privada e o tratamento automatizado de dados. Isso é muito importante, porque é um divisor de águas. Depois nós temos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que também nos traz indícios de que essa proteção deve existir, e, posteriormente, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que é de 2007, que vem dar lugar, em 2016, ao General Data Protection Regulation, ou o famoso GDPR, o Regulamento de Proteção de Dados da Europa, que está em vigor já desde há 2 anos atrás, maio de 2 anos atrás. Eles fizeram, a transição deles também foi de 24 meses, mas aqui eu abro um parênteses para dizer aos senhores, a transição lá, digamos assim, já não foi tranquila, porque a lei nos traz muitas novidades, mas digamos que teve um pouco menos impacto, porque a cultura deles já caminhava nesse sentido de proteção da vida privada e proteção de dados automatizados. Aí vem o Brasil. E a privacidade e proteção no Brasil, ela começa a vir já com a Carta de 88. E ali nós temos vários artigos que nós podemos dizer que há a proteção da vida privada, da personalidade, enfim. O Código de Defesa do Consumidor, de 1990, também nos trouxe um impacto muito grande, e aqui eu digo novamente, o impacto da LGPD será muito maior do que o Código do Consumidor. Disto eu não tenho dúvidas, só tenho certezas a respeito dessa afirmativa. A Lei Geral de Telecomunicações, a Lei do Habeas Data, o Código Civil de 2002, que trouxe também proteções baseado no direito constitucional, a Lei do Cadastro Positivo, que com certeza vai sofrer alguma modificação com a LGPD, Lei de Acesso à Informação, também a lei vai sobreviver, mas vai ter que sobreviver se adequando à LGPD, e eu respondo isso aos senhores, porque, como já fiz outras palestras, me perguntam sempre, mas e a lei, como é que vai ficar? Não, a lei vai ficar onde ela está, com as adaptações referentes à LGPD. Ela vai continuar tendo a sua legislação cumprida. O Marco Civil da Internet. E antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos 2 PLs, de 2012 e de 2015. Esses PLs foram trabalhados e estudados e votados dentro da Câmara, algum passou pelo Senado, mas eles não avançaram. O que eles eram? Do que eles tratavam? Eles tratavam já dessa proteção de dados pessoais. Mas, digamos que naquela época, nós não tivemos nenhum sucesso com esta lei, com esses PLs. Então, somente em agosto de 2008 é que nós tivemos a votação da LGPD propriamente dita. A LGPD, ou seja, a proteção de dados no Brasil, ela nasceu de forma setorizada. Então, em alguns setores foi sendo implementado, e agora, para coroar todas essas segmentações de setores, veio a LGPD, e ela faz uma junção de todas essas interpretações e nos leva a ter uma legislação específica para ser cumprida e implementada. Vamos passar agora. Eu trouxe aos senhores
um quadro comparativo, eles são 2 quadros. Eu não vou tratar diretamente com os senhores, mas eu resolvi trazer para disponibilizar, porque eu destaquei 5 aspectos, e vou destacar na minha fala aqui apenas uma grande diferença, algumas diferenças da LGPD e do GDPR. Eu acho importante porque nós tivemos a GDPR, o GDPR, como o grande inspirador para a escritura da nossa lei, da implementação da nossa lei. Então, eu vou trazer só um exemplo e deixo o material para os senhores. Tem outras diferenças que podem ser trabalhadas, mas eu não consigo em função do tempo. Eu vou mostrar uma para os senhores. No tratamento de dados com referência aos menores. Na GDPR, diz que, a partir dos 16 anos de idade, o próprio menor pode dar o seu consentimento para o uso dos seus dados. Isso lá no continente europeu. Na LGPD, esse consentimento sempre vai caber ao responsável. Então, só para os senhores sentirem de que há digamos assim, diferenças. Elas são assemelhadas no contexto geral, mas elas não são iguais. Por quê? Por causa do continente, por causa da cultura, por causa da extensão territorial. Quer dizer, no Brasil, digamos, parte da Europa já cabe dentro do Brasil. Então, para os senhores verem como a extensão brasileira é muito grande, muito difícil de ser trabalhada culturalmente falando. Então, eu trouxe 2 quadros de diferença, espero que os senhores leiam, aproveitem, estudem e pesquisem na internet. Leiam o material sugerido até pela doutora Andréia, que eu acho fundamental para quem quer entender o GDPR, que é o Handbook. Está disponibilizado na internet, foi feito pela Comunidade Europeia, a edição de 2018, está em inglês, mas é uma edição que todos nós temos que ler para conhecermos melhor o GDPR e procurarmos entender melhor a nossa LGPD. Mas eu arrematei essas diferenças com a principal delas e trago aos senhores. A principal diferença de GDPR e LGPD é a cultura mais consolidada no continente europeu, com relação à proteção de dados. Essa, senhores, é a chave mestra para que a gente possa progredir, digamos assim, estudando a LGPD dentro do nosso continente, do nosso Brasil. Se nós não mudarmos a cultura, a implementação da lei vai ficar cada vez mais difícil. Então, se nós temos filhos, eu tenho uma filha de 15 anos, eu já ensino para ela a proteção de dados. Eu digo para ela que ela não pode se expor, ela não tem rede social, porque eu não permito, de menor, não deve ter rede social. Quer usar, pode até usar a minha rede, mas jamais ter a sua. Vai ter que se educar desta forma. Alguns dizem que eu sou meio general, mas eu acho que eu sou um pouco na criação mesmo. E digo a ela cuidar com mensagens em WhatsApp, em grupos de WhatsApp, porque tudo isso hoje tem uma valoração muito grande. E qualquer palavra que você escreva dentro de um grupo hoje se transforma num problema, e eu já vi isso como magistrada, um problema horrível, indenizatório, enfim. Então, eu ensino para minha filha isso. E acho que é uma boa sugestão ensinarmos aos nossos filhos, e eu pretendo ir nas escolas, universidades, é um projeto que eu quero fazer este ano, para ensinar proteção de dados a partir dos 4 anos de idade. Você tem que ensinar. Se nós não ensinarmos isso, essa geração que vai viver sob a ótica da proteção de dados não vai ter formação cultural. Então, cabe a nós que estamos estudando a lei agora, darmos essa formação cultural para as nossas crianças, os nossos jovens universitários. Vamos agora para os aspectos gerais da LGPD. Eu sei que todos estão muito ansiosos para estudarmos a LGPD, mas eu não podia pular essa parte introdutória para, digamos assim, aguçar a curiosidade dos senhores para estudar a privacidade muito. Estude muito privacidade, porque nós teremos que ter advogados da privacidade. Teremos que ter operadores do direito que cuidem da nossa privacidade, que nos defenda da nossa privacidade. E isso só vai nascer se tivermos estudantes, tivermos pessoas interessadas em estudar a privacidade, que está, digamos assim, lado a lado com a proteção de dados. Vou apresentar aos senhores a famosa LGPD agora.
é a Lei 13.709, de 14 de agosto, foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Ela, nessa primeira sanção, a presidência fez alguns vetos. Um dos vetos principais que ocorreram foi a autoridade nacional. Ela não foi implementada de primeira vez. Ela teve que ser implementada através da medida provisória que veio a seguir, em 2018, a 869, e depois ela foi regulamentada, finalmente arrematada, pela Lei 13.853, de 8 de julho de 2019. Com isso, paramos algumas arestas de vetos que tínhamos e trouxemos inovações também para a LGPD, do primeiro para o último projeto. Ali eu coloquei, entrada em vigor, presume-se, ao que tudo indica, em agosto de 2020, dia 16 de agosto. Por que eu digo presume-se? Porque nós temos aí 2 PLs em andamento, um PL que trata do adiamento para mais 24 meses, e um outro PL que discute a aplicabilidade agora ou não da multa, em 100% da multa a partir só de 24 meses. Então, até a minha vinda aqui, eu estou acompanhando dia a dia esses PLs, não havia nenhuma modificação, estão meio que parados, acho que em função do recesso do Congresso Nacional. Então, nós temos que esperar. Eu não acredito que haja essa prorrogação. E digo aos senhores, se não houver, é melhor para nós. Porque não adianta haver prorrogação. Primeiro, porque a nossa cultura não vai levar 1 ano para ser implementada. Ela vai levar 1 década, 2, 3 décadas. Segundo, em 1 ano, efetivamente, nenhuma empresa e nenhum poder público terá implementado totalmente a LGPD. Isso não vai acontecer. Nós vamos estar em processo de implementação e não totalmente implementado. Então, eu digo para os senhores que seria muito mais positivo se a gente não tivesse essa prorrogação e pudéssemos já trabalhar, transitar sobre a ótica desta lei. Sem medos. Nós não temos que ter medo. Porque falava, desembargador Rubens, não sei se Vossa Excelência lembra, Dr. Marcílio Braz, advogado lá de Recife e um entusiasta da lei, implementador da lei pelo Brasil afora, dá uma série de palestras, ele dizia que perguntava a ele sempre, e eu não me esqueço disso, eu achei assim perfeito a narrativa dele. Doutor Marcílio, mas a lei vai pegar? Aí ele responde, a gente só pega a gripe, lei a gente cumpre. Então, digo para os senhores, não temos que pensar se a lei vai pegar ou não vai pegar, a lei está aí, ela vai ter que ser implementada, quer queiram uns, quer queiram outros, e ponto final. Então, gripe a gente pega, a lei a gente cumpre. Vamos lá. Apresento a estrutura da LGPD para os senhores. Ela é dividida, ela é uma lei curta, 65 artigos, não é uma lei longa, temos 10 capítulos, e eu pontuei o capítulo 4º, do artigo 23 ao artigo 30, que é do tratamento de dados pelo poder público. Então, quem está aqui como gestor ou como magistrado, desembargador ou autoridades aqui presentes, podem ler até em primeiro lugar esse capítulo, porque ele traz uma diretiva bem concisa, bem completa com relação ao poder público. E é sobre essa ótica que nós, dos tribunais, deveremos caminhar daqui para frente. Eu trouxe também uma estrutura, digamos assim, dos principais aspectos. Os fundamentos se encontram no artigo 2º, os conceitos no artigo 5º, as principais figuras que nós vamos trabalhar hoje aqui ainda, no artigo 5º, 37, 41 e 55. Os princípios estão delineados no artigo 6º. As bases legais estão estabelecidas no artigo 7º. Esse é um artigo absolutamente importante de ser estudado e de ser lido com muita atenção. E os direitos do titular, que seremos nós, cada um de nós, estão delineados no artigo 18. Nós vamos entrar, então, no terceiro aspecto da fala, e já trago para os senhores, de forma resumida, que é o que diz o artigo 1º da lei, o tratamento de dados pessoais. É o objetivo, é o objeto, é o escopo da lei, de pessoas natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Então, tudo que for dado pessoal
vai ser trabalhado dentro do escopo desta lei que está delineado no artigo 1º. Agora, como será o tratamento? E aqui eu trago uma série de 19 verbos, e quem trabalha com a lei de tóxico vai entender o que eu estou dizendo. Lá na lei de tóxico, não me lembro mais o artigo, porque estou distante do crime há muitos anos, mas tinha lá um artigo que dizia, usar, portar, vários verbos. Aqui nós temos 19 ações, 19 verbos, que eu desmembrei do artigo específico do artigo 5º, inciso 10º. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão. Cada uma dessas atividades já causa um problema sério dentro da LGPD e já é passível de sancionamento pela LGPD. Se entrarmos em algum desses verbos, temos que tomar cuidado. Então, lembre sempre da lei de tóxico, né? O coitado estava lá com uma paranguinha de maconha, só por estar levando a maconha, ele já está, não era nem dele, mas já está sancionado pela lei. E é a mesma coisa aqui na LGPD. Então, é um artigo que eu digo para os senhores tomar muito cuidado na hora de estudar e prestar atenção nas ações que nós temos de execução da penalização dessa legislação. Aqui nós temos agora o que é o dado pessoal. Isso é muito importante, e a gente vai ver um resumo mais à frente que eu trago para os senhores, porque não é qualquer dado. Ele é um dado, ela é uma informação a nosso respeito, que pode nos identificar ou pode nos tornar identificável. O que é isso? Podemos nos identificar quando passamos o número da nossa RG ou do nosso CPF, mas podemos também nos tornarmos identificáveis através das nossas redes sociais, do nosso IP, do nosso computador ou através do CEP onde moramos. Mesmo que a pessoa não tenha os dados absolutos para nos identificarmos, digamos assim, de momento, de pronto, ela pode, em cruzamento de informações, conseguir trazer a nossa identificação. Então, a LGPD cuida desses dados, daqueles dados que possa identificar a pessoa natural e daquele que possa vir a ser identificável. Eu tenho aqui agora o dado pessoal sensível. Além dos dados, depois os senhores vão ficar com a conclusão, com a gravura que eu trouxe, eu acho que os senhores vão entender melhor. O que é o dado pessoal sensível? Ele está no artigo 5º, no inciso 2º. Ele é todo dado que revela a nossa origem racial ou étnica, a nossa convicção religiosa, a nossa convicção, opinião política, a nossa filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, o dado referente à nossa saúde ou à nossa vida sexual, o dado genérico ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Além dos dados pessoais propriamente dito, nós temos esses dados pessoais sensíveis. E eu aqui coloco como, para explicar para os senhores o que seria, eu coloco a saúde. Qualquer dado, e eu fazia, desembargador Rubens, uma palestra na Procuradoria-Geral do Estado, lá de Santa Catarina, em dezembro, agora de 2019, e a procuradora ficou muito assustada, tadinha da doutora Célia, acho que eu assustei ela bastante naquele dia, porque eu acabei trazendo como exemplo um portal onde tinha informações de pessoas que estavam na fila para diversos tipos de cirurgia. Só que lá constava o CPF dessas pessoas. E eu dizia a ela, doutora Célia, a senhora vai ter que retirar isso, vai ter que transformar esse portal, vai ter que ser identificado de uma outra forma. As pessoas não vão poder ser automaticamente identificadas, porque é um portal público que qualquer um tem acesso. Aqui está esse círculo que eu trouxe para os senhores, que diz o seguinte: a bola azul são todos os dados físicos e digitais, porque é bom lembrar que a LGPD não trata apenas só de dados digitais, ela trata de dados físicos. Exemplo, nós juízes que tratamos com dados pessoais importantes dos nossos processos. Se a gente pegar uma folha impressa de uma informação importante, amassar e jogar no nosso lixo, pode vir uma pessoa estranha, tirar aquele lixo e usar aquela informação indevidamente.
Então, nós temos que educar até os nossos terceirizados que cuidam desse processo dentro dos nossos tribunais, e deve partir até da gente, para destruirmos aqueles dados e não expormos nem dado físico. Então, aqui nós temos a bola azul, que simboliza todos os dados que nós temos, dados físicos e dados digitais. Desses, a LGPD não cuida. Ela vai começar a cuidar dos nossos dados pessoais, que é no círculo amarelo. E dentro do círculo amarelo, nós temos os dados sensíveis, que são aqueles que podem causar prejuízo e causar um dano muito grande às pessoas que detêm esses dados. Então, os senhores vejam que o cadeado da LGPD está em cima do círculo amarelo e do círculo laranja. Somente esses dados, não são todos os dados pessoais. Exemplo que eu vou dar. Publicamos uma emenda de acórdão e lá está o dado pessoal de uma pessoa física. Isso não pode, daqui por diante. Mas publicamos o nosso acordo e temos um dado de uma empresa jurídica, pessoa jurídica. Isso pode, a lei não proíbe. Então, nós temos que atentar para essas questões. Vamos trabalhar, então, com a figura do titular. Quem seria o titular? É cada um de nós. É aquele que detém, que se refere aos dados pessoais que serão objeto de tratamento. Então, já estou falando para os senhores desde o início da palestra, que é cada um de nós com os nossos dados. Agora, temos a figura do controlador, que é uma figura do artigo 5º, inciso 6º, que é toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Eu vou dar um exemplo muito prático para os senhores, já que estamos em tribunal, e eu vou usar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem seria o controlador do Tribunal de Justiça? Seria o presidente do tribunal. A ele compete as decisões de como vai ser o tratamento, que ferramentas usar. É claro que ele pode não ter entendimento, nós não temos entendimento de informática, de TI. Se tem alguém aqui da TI, eu digo que nós vamos, a partir de agora, andar sempre de mãos dadas, porque a gente vai precisar de um TI sempre do nosso lado para nos orientar na parte de TI. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos e não vamos conseguir fazer implementação sem o pessoal da TI em conjunto com a gente. Então, digo aos senhores que o controlador vai ter o poder de decisões, e nós vamos ver uma outra figura, que é a figura do encarregado, que vai passar orientações para o controlador, que ele vai seguir ou não. Porque muitas orientações vão demandar gestão financeira. E aí o gestor financeiro também tem a sua limitação na lei de responsabilidade, ele vai dizer, eu posso ou não posso fazer. Então, depende dele, é o nosso controlador aqui dentro do tribunal, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nós temos aqui o operador. Ele cumpre, é uma pessoa natural ou jurídica que vai ser nomeada, né, de direito público ou privado, que realiza, é ele que realiza o tratamento de dados. Mas ele realiza esse tratamento de dados sob orientação do encarregado e também do controlador. Ele não age sozinho, ele age sob as ordens dessas pessoas. Quem será o operador dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente e tenho algumas curiosidades para passar para os senhores. Essa é a figura original, que é chamada de encarregado, mas na Europa nós conhecemos por DPO, ou Data Protection Office, que é aquela pessoa que vai ser indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação com os titulares dos dados e a autoridade nacional. Exemplo, estou lá no Tribunal de Justiça, é 16 de agosto de 2020, e chega a primeira reclamação a respeito de dados pessoais da LGPD. Para quem ele vai apresentar? Ele vai num departamento que vai ser criado dentro dos tribunais para apresentar... Eu vou extrapolar uns 5 minutinhos. Que vai apresentar essa reclamação e ele vai servir de ponte também para a autoridade nacional. Quando a autoridade quiser qualquer dado do tribunal, ou quando ela quiser pedir um relatório de impacto, ela vai pedir para essa figura para o encarregado ou o DPO. É uma figura muito curiosa, peço atenção aos senhores quando estudarem.
Temos aí a autoridade nacional, vou correr um pouquinho. Nós não temos ainda a autoridade nacional até a presente data nomeada. Temos algumas informações que isso ocorrerá em abril deste ano. Isso vai ser importante porque caberá à autoridade trazer as diretrizes, não só aos tribunais, como para as empresas privadas, de implementação da lei. Enfim, eles vão regrar, eles vão vigiar a implementação da lei, vão poder fazer sanções, que nós veremos em seguida. Aqui eu trouxe as sanções: advertência, multa, multa diária, publicização, bloqueio, enfim, uma série de sanções administrativas. A referência que eu quero fazer aos senhores, que as penas de multa não são aplicadas ao poder público, e sim à iniciativa privada. Mas isso não quer dizer que a penalização nossa seja maior ou menor. Muito pelo contrário. Porque ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou de Santa Catarina, que é o meu tribunal, como é publicado de que nós cometemos um vazamento de dados, não demos conta de tratar esses dados, é uma desmoralização muito grande. Então, cuidado com as sanções, mesmo que ela não seja em dinheiro, em capital. Trago aos senhores os impactos da LGPD no Poder Judiciário. Nós vamos ter impactos internos dentro do nosso tribunal. Aqui abro parênteses para dizer que nós vamos ter impactos no processo de contratação de terceirizados, nos contratos que fazemos com empresas terceirizadas. Tudo isso vai ter que ser modificado, colocado uma cláusula para que a gente possa se adequar à lei. Os impactos externos serão aqueles que haverá aumento de demandas. Com certeza, os senhores lembram lá do CDC, há 10 anos atrás? Multiplique isso por 5. Porque é isso que nós teremos de demandas em razão da LGPD. E promotores de justiça, falava o doutor Rui, nosso procurador lá de Santa Catarina, que no dia 16 o promotor vai sim atuar como parte iniciante de alguma reclamação da LGPD. Então, Ministério Público e advogados vão estar trabalhando. E aqui os cartórios extrajudiciais também deverão providenciar o seu cumprimento da lei. Agora eu vou passar para os senhores algumas ações já desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para alcançar a implementação da lei. Eu trago um quadro bem colorido para os senhores, para dizer aos senhores como foi o processo gestacional da LGPD dentro do tribunal. Onde é que ele nasceu? Dentro do meu gabinete, dentro da 5ª Câmara Pública. Eu tenho 12 assessores, jovens, inovadores, e que me provocam a cada instante com coisas novas. E aí, a cada dia, eu vou para casa meditar com coisas que eles me botam na cabeça. E essa foi uma provocação feita pelo gabinete, e eu disse, olha, tá bom, vamos estudar isso, vamos ver que bicho vai dar, o que a gente vai fazer com essa informação daqui por diante. Então, a primeira providência que nós tivemos foi estudar muito a lei. Depois nós reunimos a cúpula, na época o desembargador Rodrigo Colasso, sozinho, e apresentamos para eles em slides o nosso projeto de implementação da LGPD. Curtinho, mas era um projeto já nascendo. Tínhamos um grupo de trabalho de 3 pessoas. Eu, um assessor de gabinete que hoje não está aqui, que é o secretário do comitê, Marcelo Teive, e uma assessora da TI, a Ramila, na época. Então, formávamos um grupo, um trio. Não era nem um grupo, era um trio, 3 pessoas. Depois a gente começou a fazer a capacitação. E é nisso que o desembargador Rubens entra, porque nós fomos na primeira capacitação lá na Escola Paulista de São Paulo. E viajamos o Brasil, fomos para Brasília, grupo de trabalho do CNJ, procuramos nos informar o máximo possível para levar à presidência uma fonte maior digamos assim, de exemplo do que a gente queria fazer. Aí tivemos o auge disso tudo, que foi a criação em 12 de junho, uma data bem memorável, estávamos lá, eu palestrando na Expojude em Brasília, Dia dos Namorados, 12 de julho, 4h30 da tarde, nós tivemos a portaria que foi, digamos assim, deflagradora do nosso comitê. Hoje o comitê é formado
por um desembargador na condição de coordenador, no caso, eu hoje coordeno o comitê, temos um juiz auxiliar da presidência, um juiz auxiliar da corregedoria e um representante de cada diretoria, DGA, DGJ, da TI e uma da Asplan, que é o departamento administrativo. Optamos por estudando e conversando com vários especialistas, optamos por digamos assim, por um grupo bem enxuto, estimadora Aura, porque entendíamos e depois verificamos que estávamos corretos nisso, de que este grupo, esse comitê não pode ser grande. Esse comitê tem que ser enxuto, para que a gente possa começar a fazer os trabalhos. Se a medida dos trabalhos for acontecendo e a gente achar necessidade, como nós vamos incorporar alguém hoje da Secretaria Institucional de Segurança, a gente já vai colocar no grupo. Mas isso para e passo, e não de forma imediata. Então, essa aqui digamos assim, um resumo do que a gente já fez dentro do comitê. De junho, da sua criação até setembro, nós fizemos reuniões estruturadas dentro do comitê. Fizemos uma grande palestra, eu recomendo que o tribunal daqui faça também, para as principais diretorias, principais pessoal do TI também. Eram 60 pessoas que estavam no auditório e a gente deu as primeiras linhas da LGPD. Algumas coisas do que eu passei aqui, eu passei para eles na época. Agora, em novembro, nós começamos a analisar a viabilidade da contratação técnica de uma consultoria. Para que essa consultoria? Porque a gente precisa de apoio e de ajuda tecnológica para formarmos, digamos, a implementação específica da lei. Em novembro de 2019, nós tivemos a capacitação, através dos ensinamentos da doutora Néia Willimann, foram dias e dias de estudos teóricos e práticos para todos os membros do comitê. Agora nós estamos numa fase bem curiosa, nós estamos numa fase, eu acabei de passar toda a correção do projeto básico para a contratação da consultoria. Aqui um mapa para os senhores terem ideia de todas as atividades já do comitê. O projeto básico é um projeto extremamente importante para a feitura do edital de licitação. Então, nós temos que conferir, porque nós somos poder público, nós dependemos de ato licitatório. Então, o projeto básico, assim, estamos quase pronto. Prometo que, quando estiver pronto, eu empresto para os senhores. Porque, assim, está difícil, é um projeto bem técnico, a gente precisa muito da ajuda das diretorias, mas estamos conseguindo finalizar. Acho que semana que vem, depois do carnaval, a gente consegue finalizar. Vamos colocar todo o edital na rua para podermos chamar a empresa que vai nos ajudar. O que a empresa vai fazer para a gente? Qual é o objeto da consultoria? Isso também nós definimos dentro do comitê. Primeiro, é um levantamento de todos os dados do trabalho, de todos os setores administrativos, somente do Tribunal de Justiça, e não do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que são comarcas, vai ficar para segundo plano. Primeiro, nós vamos implementar dentro do Tribunal de Justiça um projeto piloto. Fazemos o levantamento e implementamos 2 tipos de projeto que está no item 2. A gente escolheu, nós do comitê escolhemos a nomeação de servidor efetivo, porque ele tem começo, meio e fim dentro da diretoria de pessoal, porque a diretoria de pessoal é onde você vê maior circulação de dados pessoais. Então, nós escolhemos um processo dessa diretoria e vamos fazer a implementação deste um processo para depois replicarmos para as outras diretorias, enfim, para todo o tribunal. E vamos fazer um projeto externo, piloto, que vai ser dentro da minha Câmara, da 5ª Câmara, nos 4 gabinetes dos desembargadores. Nós vamos detalhar como o acórdão deve ser feito, desde a sua concepção até a sua publicação externa do acórdão. Isso deve estar em consonância, em cumprimento com a LGPD. Então, nós vamos trabalhar esses 2 projetos na consultoria. Esse slide, ele faz mais ou menos isso. A consultoria vai passar para os membros do comitê, para o tribunal, e depois esses membros do comitê vão replicar dentro do tribunal para os demais departamentos. Numa segunda etapa, já estamos prevendo que precisaremos de uma consultoria também externa para a implementação de projeto piloto dentro das comarcas. Aí já vai ser dentro do Poder Judiciário Catarinense. Mas começamos timidamente dentro do tribunal. Vamos ver se vai dar certo. É uma experiência empírica de acerto e erro. Talvez daqui a alguns meses eu já possa dizer para os senhores ou transmitir para a desembargadora Aura que a gente conseguiu vencer o erro.
Quais são as nossas dificuldades? Já estou finalizando. Primeiro, desenvolver essa cultura de privacidade e proteção de dados dentro da nossa organização, dentro do tribunal. A realização de palestras, seminários, simpósio para fomentar a difusão do assunto. Começa muito bem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com esse seminário. A inauguração do portal do comitê, nós vamos ter... Hoje o senhor já pode acessar a nossa página, já tem lá todos os links dos nossos trabalhos, mas a gente quer criar um portal de comunicação lá com a comarca de Diniz e Cerqueira, de forma online, para que a gente possa tirar dúvidas da mais simples à mais, digamos assim, grandiosa que possa existir. E estamos preparando alguns pleitos também para a autoridade nacional, já com nomeação do nosso encarregado. Digo aos senhores que, felizmente ou infelizmente, não sei, ainda não sei dizer, porque o trabalho é árduo, mas somos o único tribunal do Brasil que já tem um comitê instalado, formalizado e trabalhando. Agora eu trago para os senhores uma frase que fiz e que procuro divulgar, porque eu acho que os senhores vão sofrer realmente com a mudança, mas a gente tem que sofrer de uma maneira positiva. Aqui também estão as metas a ser desenvolvidas, que já falei para os senhores, e esta é a frase que trago. Não devemos temer a mudança necessária do nosso presente, pois será através dela que poderemos concretizar nossas realizações futuras. Sigamos positivamente, sempre em frente. Não podemos reclamar, temos que trabalhar. Essa é a minha, digamos assim, a minha mensagem. Digo obrigado aos senhores. Aí estão os canais de comunicação onde os senhores podem se comunicar, inclusive através do LinkedIn e através do telefone. Agradeço imensamente, desembargadora Aura, por essa oportunidade. Peço perdão se cometi algum excesso de prazo, mas digo aos senhores que falar nesse assunto me entusiasma muito, e se me deixasse falar, eu ficava umas 3 horas aqui falando. Muito obrigada aos senhores.